Bem, meus amados irmãos, muito Como você gosta da mamãe? todos novamente, que todos sejam muito bem-vindos em mais essa manhã de hoje. Que todos recebam o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto. A minha imensa gratidão. Em ter os seus corações, alimentar o meu, é mais essa oportunidade bendita de estarmos juntos. E como eu já disse rapidamente, que possamos ter olhos de ver, coração de sentir a grandiosidade do que está à nossa volta. Como eu disse, quem teve a oportunidade de abrir a janela para sentir a brisa refrescante, estação primaveril do inverno, onde nós aqui nos encontramos, céu azul, com infinitos bilhões ao infinito de ondas que nos envolvem do infinito amor que sustenta esse universo infinito. Isso faz pulsar em nossa intimidade uma percepção diferente, onde nós conseguimos sentir que fazemos parte desse infinito amor. Não mais só sabermos que somos criaturas de Deus, que Deus é o Criador desse universo infinito, causa primária de todas as coisas, infinito amor, infinita bondade, infinita misericórdia, encontra-se presente em tudo, onipotente, onisciente, onipresente. Então, que nós juntos, nessas manhãs, possamos ir adquirindo recursos, reflexões para a percepção de nós mesmos, para a percepção e o sentimento das nossas potencialidades, da criatura divina que somos. Que alegria, meus amados, é poder compartilhar com vocês. E sempre digo da minha alegria, da minha gratidão, por vocês me darem a oportunidade de estarmos juntos, por concedermos, entre tantas outras coisas que vocês poderiam estar fazendo em pleno esse domingo maravilhoso de manhã, mas algo aí nos seus corações, o amor dos seus corações, o desejo que é de todos nós, de aprendermos a amar mais, servir mais, compreender mais, perdoar mais, é que move a nossa intimidade e que enche de alegria os nossos corações por estarmos juntos. Como sempre começamos os nossos encontros, não tem como sendo nós não começarmos buscando o coração amoroso e magnânimo do modelo, do guia da humanidade na nossa escola planetária. O sublime Galileu, Jesus, que aqui reencarnou para ombrear conosco, cumprindo todas as leis da reencarnação ao nível da nossa escola planetária, para vivenciar as leis divinas, para impregnar os nossos espíritos com o amor, que é o sustento do universo infinito. E Jesus, ombreando conosco a encarnação, exemplificou com as suas ações. E
a força do seu magnetismo, contido nas vibrações das suas palavras, ainda continua ecoando em nossas consciências. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sofrendo, que eu vos aliviarei. Porque sou manso e humilde de coração. E comigo o fardo é leve, o jugo é suave. Eu peço apenas que amemos uns aos outros. Oh, meus amados, 2020 anos já se passaram e nós aqui estamos na luta para o aprendizado desse amor. Desse amor que não exige, desse amor que não cobra, desse amor que não espera nada do outro, desse amor que por si só se satisfaz por amor. Oh, Jesus, sê conosco ainda, Senhor. Estamos tão carentes, porque no predomínio das esteiras das nossas reencarnações, ao longo dos milênios, faltávamos no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na ambição. E os tempos são chegados, Jesus, de um novo momento da nossa escola planetária. E nós queremos tanto, Senhor, nos renovar e nos modificar. Por isso aqui estamos em mais essa manhã, reunidos, Jesus, em seu nome e com a sua permissão. E lhe rogamos, Senhor, que através de seus mensageiros de luz e do amor, que nos assistem, que nos acompanham, que acolhem os corações de todos nós em todos os lares, que através desses seus mensageiros, o Senhor nos conceda o amparo, a proteção, o apoio, a segurança, Senhor, nos nossos ambientes reencarnatórios, fortalecendo-nos, Jesus, na perseverança e na persistência da renovação de nós mesmos. Por isso, Senhor, nós lhe rogamos, ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância, a impaciência. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos. Para que a cada dia possamos ser mais tolerantes, mais compreensivos, mais bondosos, mais pacientes. Enfim, Jesus, ajuda-nos. Para que a cada dia possamos ser mais humildes. Ajuda-nos, Jesus. Para que onde estivermos, com quem nos encontrarmos, por onde passarmos, que possamos ser, Senhor, instrumentos do seu amor, a levar a esperança, a concórdia, a bondade, a paciência, porque já sabemos, Senhor, que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. E que só nos renovaremos através da prática do bem e do amor. Que quem quer que seja, Senhor, que por um segundo apenas estiver conosco, sintam através da nossa voz, do nosso sorriso, do nosso abraço, do nosso olhar, do nosso aperto de mão, o seu amor. Que assim seja,
Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, que alegria, né? Que possamos estarmos juntos. E, como sempre, nós falamos, né, que os nossos encontros, né, têm o propósito de a cada um de nós, a cada dia, nos percebermos melhor e nos sentirmos como criaturas de Deus. E, através das nossas ações, das nossas condutas, a cada dia mais estreitarmos esses laços da bondade e do infinito amor com o ser espiritual que somos. E nós, que por misericórdia e amor, né, estamos reencarnados, nós reencarnados, na maior oportunidade divina concedida a nossos espíritos até o presente momento, desde quando fomos criados, exatamente ao nível de evolução da nossa escola de mundo de provas e de expiações para a regeneração, onde essa regeneração não é no âmbito externo, é na intimidade do ser espiritual que somos. Encarnados na pátria do Evangelho, no coração do mundo, encarnados na ambientação reencarnatória de maior beleza e grandeza que já tivemos até hoje em outros continentes. Na exuberância da natureza, do sol, da luz, da água abundante. E ainda por misericórdia e amor, somos imantados os nossos corações a um vetor de amor e bondade, discípulo de Jesus, professor Eurípides Barçanufo e sua equipe. Amados, vocês têm ideia do significado de nós termos esse vetor, esse amor desse coração, dessa equipe, a nos acolher, a trazer recursos, em definitivo, para tirar o véu dos nossos olhos, trazendo a pedagogia da evangelização de espíritos, trazendo com a maior clareza e a maior lucidez planejamentos reencarnatórios, fato do espírito, injunções reencarnatórias, compromissos reencarnatórios, estudo da anterioridade para a elaboração que foi feito da nossa anterioridade para a elaboração do nosso projeto, ao qual nós estamos vivenciando. É alegria demais, né? É concessão demais, é para fazer com que vibre em nossa intimidade, para que onde estivermos, sei lá o que estivermos fazendo,
não deixarmos de fazer 1 milímetro a menos daquilo que nós somos capazes. De encher o nosso coração dessa vontade, dessa alegria de viver. De nós termos a humildade de sabermos tudo aquilo que nós podemos doar. Amados, não perdemos nenhuma oportunidade, nenhum momento de servir mais, de ajudar mais. Porque fomos agraciados com tanto amor, com tanta bondade, com tantos recursos. E como sempre fazemos nessas manhãs, né? E que nós falamos, é que é a recomendação do professor Eurípides e sua equipe, né? O estudo do fortalecimento dessa nossa ligação do ser espiritual que somos com Deus, nosso Pai, que é a religiosidade da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, porque aqui sempre comentamos, e todos nós devemos estudar seriamente isso, né? Que a nossa doutrina, ela é filosófica com o livro dos Espíritos, ela é científica com o livro dos Médiuns, e ela é religiosa com o Evangelho, a religação. E ela traz para nós um discernimento, uma clareza de consciência no livro Céu e Inferno. E depois traz a beleza. Desde a formação do primeiro átomo da aglutinação da nossa escola planetária, cujo o nosso governador Jesus a conduziu a formatação com seus inúmeros mensageiros para estruturar essa escola no nosso caminho para a angelitude. Então, nós estudamos o Evangelho. E, como temos lido, né, na sequência, hoje é o capítulo 22. E o capítulo 22 diz o seguinte: não separeis o que Deus juntou. O que vem à nossa mente a reflexão? E, né, sempre comentamos, é um capítulo especial, como, né, todos são, que é de uma pedagogia, de um ensinamento, né, de uma estrutura de pensamento, entendimento, né? E Kardec assim colocou indissolubilidade do casamento, o divórcio. Eu vou ler o primeiro trecho aqui, depois nós vamos partir para a reflexão. Inclusive, tem uma curiosidade, né? Nesse capítulo aqui, os benfeitores, os espíritos da equipe do Espírito de Verdade, Jesus, né? Não deram as suas instruções. Deixou conosco aqui porque é ainda um trabalho muito intenso que todos nós temos que fazer. E ainda como hoje, né, sempre às vezes as perguntas são feitas, não para que seja entendida a resposta, mas muitas vezes as perguntas são feitas para provocações, para tentar mostrar a negatividade do irmão, ou tentar mostrar a sua ainda, né, incompreensão de fatos. E na época ocorreu, lógico, né, com Jesus. Então, por isso até é que Kardec começou assim, ó. Também os fariseus vieram ter com Jesus para o tentarem e lhe disseram: será permitido um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Olha bem a pergunta, por qualquer motivo? E Jesus, então, sabendo, entendendo, inclusive, mostrando, né, o entendimento do Velho Testamento, diz: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne? Não separeis, pois, o homem o que Deus juntou. E aí, para cutucar Jesus, né, então, e
e sobre a lei de Moisés. Então ele disse: por que então, retrucaram eles, né? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Não é porque Jesus não falou que tinham vindo cumprir as leis, né? E aí Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, também comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Isso aqui está em Mateus. Bom, meus amados, como vai ser a nossa reflexão nessa manhã de hoje? Porque, amados, é um tema complexo. E aqui, nessa manhã, nós procuramos fazer a reflexão no Evangelho no aspecto do Consolador prometido por Jesus. Não iremos abordar aqui, nessa reflexão dessa manhã, os aspectos das leis humanas, que já estão discutidos exaustivamente nos parlamentos, nas Supremas Cortes, nos Supremos Tribunais Federais, de todas as comunidades, digamos assim, de todos os países da nossa escola planetária. Isso já está discutido por autoridades de altíssimo gabarito. Nós iremos aqui fazer a reflexão desse capítulo, ampliando sobre a família, porque o que Deus juntou, que nós, homens, teremos que ter entendimento e compreensão para saber a força, porque Deus juntou. Então, a nossa reflexão estruturará no Consolador prometido por Jesus, onde está estruturado, então, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, as leis da justiça divina, a compreensão em definitivo que nós somos espíritos imortais. É nesse ângulo que nós iremos discutir, claro, né? Tem tantos pontos que nós iremos tentar refletir sobre a força do Evangelho, isso que nós fazemos nos domingos de manhã. Que efeito que isso está tendo sobre a nossa vida familiar? Porque já compreendemos que se nós fomos colocados, ou alguém foi colocado junto com nós, nessa oportunidade reencarnatória, na elaboração do nosso projeto reencarnatório, o nosso olhar agora é como esse espírito imortal. Quais foram os estudos das anterioridades? Do encontro dessas histórias que vieram habitar o mesmo lar? Porque, é claro, somos conscientes que na estruturação desse estudo já começa desde antes em que local da escola planetária iremos estar. Em que continente, em que região. Mas mais especificamente, quem nós seremos colocados ao lado e quem será colocado ao nosso lado nas nossas famílias. É essa força que o Evangelho se refere aqui, que nós vamos refletir, que nos colocaram juntos.
Que histórias foram essas? Que experiências anteriores foram essas que novamente nos encontramos juntos. E aí, eu pediria licença para vocês, né? Para o nosso livrinho. Todo mundo lembra do livrinho Pensamento e Vida? Que ele é uma cartilha. Porque, abrindo parênteses, né? Qual foi o propósito de escrever esse livrinho? E ele é a extensão do nosso evangelho, né? Aqui os benfeitores Chico e Emmanuel pegam o nosso evangelho assim e descerra para impregnar os nossos corações. Então, aí, os espíritos viviam ao longo da mediunidade, do amor de Chico Xavier e o coração magnânimo de Emmanuel, né? Viviam pedindo que trouxesse uma orientação para conseguir viver melhor aqui, para conseguir entender o propósito e a estrutura da família. Por que é que eu vim nesse lugar com essas pessoas? E aí, olha o que eles fizeram. Esse livrinho aqui, lá no mundo espiritual, antes de nós fizermos reencarnação, ele é estudado lá. Para a hora que a gente estiver aqui, essa semente possa brotar. Lá foram plantadas essas sementes. Inclusive, amados, desculpa que até emociona. Em cada lar conectado conosco, tem uma imensidão de espíritos que estão elaborando os seus projetos reencarnatórios para estar nas famílias que estão conectadas aqui. Muitos que aqui já renasceram estão conectados no estudo desse manual. E então, nessa reflexão, então todo mundo entendeu, repetindo, né? Esse livro aqui, ele é estudado no mundo espiritual, e Emmanuel e Chico Xavier passou ele na íntegra para o nosso plano físico, para nos relembrar. E aí eu vou ler, então, é o capítulo 12, A Família, que é a força que fez com que nascêssemos, o que Deus juntou, nós não separarmos. Família, no aspecto amplo, né? E aí, então, Emmanuel começa para nós refletirmos. Eu sei, amados, que a reflexão de hoje vai ser um pouco dura. Porque como nós estamos falando, nós estamos aos olhos da doutrina Espírito do Consolador prometido por Jesus, que vai fazer com que nós mudamos a percepção. Vai fazer com que nós olhamos para nós mesmos. E aí Emmanuel começa dizendo, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Isso foi só a introdução. Então, o que vem a ser que a família pode ser apreciada como centro essencial dos nossos reflexos? O que nós podemos dizer? É mais ou menos o seguinte, que os nossos familiares refletem como se fosse um telão gigantesco muitos reflexos nossos. O que vem a ser? Aquilo que eu não percebo em mim, as minhas imperfeições, que eu não percebo em mim, é refletida nos meus familiares.
Vocês estão entendendo a profundidade dessa reflexão? Porque o que acontece normalmente? Que muitas vezes, ou a maioria das vezes, eu percebo as falhas e os defeitos dos outros. Às vezes, dentro da família, eu fico até bravinho com as falhas dos meus familiares. Mas é exatamente essas falhas o reflexo da minha, porque eu ainda não tive olhos de ver. Porque, amados, tem uma coisa muito profunda. Os defeitos dos outros que nos incomodam são exatamente os que têm reflexo em nós. Porque aqueles defeitos que em nós mais não vibra, não tem, não incomodam nós. Estão me entendendo, amados? Então, familiares aqui é esposa, cunhado, sogras, filhos, irmãos. Como que é a minha percepção? E aí, o que acontece comigo? Eu foco tanto no defeito do outro que eu não percebo os meus. Não cuido dos meus. E outra coisa, mas somos conscientes que a família é a estrutura da base da nossa evolução. O nosso sucesso como espíritos de Deus está estruturado como é que nós lidamos nas nossas famílias. Nosso sucesso como espíritos de Deus não está em profissão, não está em dinheiro, não está em posição social, não tem nada disso. O propósito do Espírito de Deus está estruturado, como está nessa página belíssima, da família. E muitas vezes nós vamos caminhar na reflexão, nós vamos perceber o porquê disso, né? Muitas vezes, né, o que azeda, vamos dizer, sei lá se esse é o termo, né? O que desanda as nossas relações familiares. Por quê? Porque são reflexos mútuos. E, digamos assim, né, como num jogo, sei lá qual jogo, de vôlei, por exemplo, se eu não jogar a bolinha para de lá da rede, nós dois temos que jogar. E aí, amados, nós vemos jogos em famílias de ódio. Vemos jogos em famílias de indiferença. Vemos jogos nas famílias de simbioses, que às vezes denominamos de vinculação. É tamanha a vinculação, que eu não me lembro o filme, né? Tem uma passagem estranha, acho que é um filme lá do Woody Allen, me veio à mente agora, que dentro do filme, lá, eu não lembro qual que é o nome do filme, me perdoe. Mas é mais ou menos assim, um amigo chegou para o outro e falou para ele, rapaz, a minha irmã tá louca. Ela pensa que é uma galinha. Aí o outro disse, não, mas então tá muito fácil. Né? Por que você não enterra a sua irmã? Ele disse, não, mas eu preciso dos ovos. Isso chama o quê? Vinculação, simbiose. E aí, Emmanuel, então, nessa lição número 12, que vai ser a base para a nossa reflexão, ele termina o capítulo dizendo assim, temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria, que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido. Vou repetir. Temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e de alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido. Mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na nossa memória e que necessitamos desfazer.
necessitamos desfazer de que jeito? À custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior conturbada e infeliz. Amados, que página é essa? Permitem eu repetir? Temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, na qual recolhemos da vida os clichês inquietantes, que nós mesmos plasmamos na nossa memória e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior conturbada e infeliz. Então, meus amados, o que é isso para a nossa vida de hoje? Tão consciente que somos da organização do nosso projeto reencarnatório. E aí, amados, diante da estrutura dessa página do Emmanuel e do Evangelho, não separar o que Deus juntou, vamos refletir, porque muitas vezes, até dentro da nossa doutrina espírita, às vezes é preciso de uma percepção, de um sentimento nosso, de nós olhar para nós mesmos. Que é mais ou menos assim, a gente ouve muito, né, dizendo, né, que nós aqui reencarnamos para se resgatar, para pagar. Tá bom. Lembra quando nós falamos sobre planejamento encarnatório, as suas estruturas? Pagamento, reparação, resgate e novas construções? Está claro isso? Isso está borbulhando em nossos corações? Diariamente, quando nós estamos nos relacionando? E às vezes é tido assim, né? Então, muitas vezes fala que eu nasci aqui então para me reparar, para me repor. Ok. Mas nós precisamos tomar um cuidado bastante grande, porque até inclusive, né, eu não estava participando, mas outro dia até no grupo do GAP, esse assunto foi muito debatido sobre o que é realmente vir pagar, vir resgatar, vir recompor, né, vir reparar. Porque se nós não tomarmos cuidados, dá a impressão que então que alguém, pelas circunstâncias das nossas vidas anteriores, nós fizemos referências energéticas, criamos vínculos, e que esses vínculos, não sendo do amor, nós teremos que estar junto para nós desfazermos esses vínculos. Como disse o Emmanuel aqui, né? Os clichês inquietantes, que agora, através de trabalho, sacrifício, humildade e amor, nós iremos renovar. Mas o que eu quero dizer? Porque, às vezes, é tido no olhar assim, né? Aquele parente que foi colocado comigo, ou que eu fui colocado ao seu lado, ao qual eu tenho que reparar, ao qual eu tenho que recompor, ao qual eu tenho que ajudar. Perfeito. Só que às vezes isso não é claro, que a hora que eu for reparar, a hora que eu for recompor, a hora que eu for devolver, é preciso que mude a minha intimidade. Esse é o ponto mais complexo, amado, da nossa reflexão de hoje.
Perdoe, porque eu não tenho recursos melhores para aprofundar melhores de outra forma. Mas eu queria que isso ficasse gravado. Que dá a impressão que se eu, vamos dizer assim, né, se eu reparar, se eu aceitar, está resolvido? Não, não está resolvido. Porque, amados, está claro. Quando Emmanuel disse aqui, ó, os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos em nossas memórias, traduzindo na compreensão que eu tenho, o que são esses clichês? São uma forma muito particular de ver a vida, uma forma muito particular de pensamento e de conduta. Porque, amados, lembrando aqui, né, André Luiz, quando ele fala que as nossas ações é o processo e a nossa consciência, o tribunal. A cada ação, uma resposta. A cada conduta, uma resposta. A cada semente plantada, uma colheita. Amados, e se nós não renovarmos os clichês da nossa conduta estreita, da nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de ver os irmãos, com que olho nós olhamos todos os irmãos? Se isso não mudar no nosso íntimo, amados, é difícil, talvez, o que eu vou dizer. Porque, claro, é difícil para mim também. Pode ser que eu reparo com aquele que foi colocado comigo na minha família, mas eu estou criando compromissos com outro. Porque os clichês não foram modificados. E mais ou menos na prática, assim, amados, ó, eu vou me separar. Não aguento mais, não quero essa, ou não quero esse. Por quê? Porque os defeitos dele é reflexo meu, mas eu não percebo isso, né? Não suporto. Com certeza, eu vou voltar a me relacionar com os mesmos clichês. Então eu terei, será atraído a mim, pela minha convivência, na dinâmica do meu projeto reencarnatório, espíritos que vão refletir os meus clichês. Emmanuel não começou a lição dizendo que a família consanguínea dos homens pode ser apreciada como centro essencial do nosso reflexo. Então, eu não vou encontrar alguém que não tenha os meus reflexos, porque não terá sintonia. Então, amados, o quão complexo é o estudo, quando eu comecei dizendo, não separai o que Deus juntou, da força, porque, amados, recordemos Jesus, o nosso modelo e guia, quando teve o governador planetário, quando diante de Pilatos, no julgamento, Pilatos, o governador da Judéia, a Judéia já nem existe mais, né? E que Pilatos, então, questionou Jesus, né? E Jesus, né, disse a ele, né, nenhuma autoridade você teria sobre mim se não fosse pela vontade do meu Pai. Ou seja, nas famílias consanguíneas que vivemos, nas nossas relações familiares, se não fosse pela força divina que Deus juntou, nós não estaríamos juntos. Agora, vocês estão compreendendo o nosso olhar agora? Que não adianta eu querer somente retribuir, reparar, mas eu preciso renovar. E para renovar, qual foi? Não é minha receita. Para renovar, qual é a receita? Trabalho e sacrifício. Paciência e humildade.
trabalho e sacrifício. Paciência e humildade para fazer a renovação na minha intimidade. Então, aceitar e conviver com amor, ser paciente, tolerante, amoroso, afável, dócil com os que vivem conosco. É o remédio da renovação dos nossos clichês mentais, da nossa forma de ver o mundo, da nossa forma de ver os irmãos, da nossa forma de sentir os irmãos que convivem conosco. Vem a nossas mentes, né? Trabalho, sacrifício, paciência, humildade. O que é humildade, meus amigos? A humildade, até hoje, século XXI, ainda apresenta conceito muito equivocado. A humildade, às vezes, é tida como a roupa com que eu vou em algum lugar. O ambiente que eu frequento, digamos assim, né? Hoje, em pleno domingo, que lugar que eu vou? Eu que talvez não vou fazer o almoço em casa, que lugar que eu vou pegar o meu almoço? A humildade não é pegar uma marmitex de R$ 15 ou ir almoçar no lanche de R$ 250 por pessoa, amados. Isso não é humildade. Isto é, vamos dizer assim, custos de vida. Não tem nada a ver com humildade. A humildade é o amor. A humildade é, irmãos, é eu ter plena consciência do que eu sou, daquilo que eu dou conta e sou capaz de fazer, e não perder um minuto, um instante, uma oportunidade de fazer o melhor de mim. E ter consciência e clareza do que eu ainda não dou conta e não posso fazer. E ter consciência exatamente do que eu sou, e ter consciência de exatamente aquilo que eu não quero ser. Isso é humildade. Mas quais são os estímulos que as famílias estimulam nos filhos, nos irmãos, no cônjuge? De humildade. Ainda hoje, amados, bom, em tempo remoto, né? Não tão remoto, qualquer discussão ia para quê? Ia para a praça, ia para o duelo e tudo mais. Mas hoje ainda é politicamente incorreto alguém me ofender e eu não responder na mesma moeda. Às vezes ainda é ensinado para os espíritos que reencarnaram para receber nova educação. É ensinado assim, meu filho, se na escola alguém te bater, você bate, você retribui, não leve desaforo para casa. Então, meus amados, é claro que o assunto é extremamente complexo. E hoje teremos já que ir encerrando. O que é a essência que eu gostaria que ficasse em cada coração? É que é claro que eu reencarnei para reparar, para contribuir, para servir, mas também a estruturação de uma nova forma de viver, de uma nova forma de sentir, de uma nova forma de amar.
de uma nova forma de bondade, de afabilidade e de doçura. Porque, amados, nas vivências familiares, nós temos que ficar muito atento, porque senão, amados, a intimidade nos leva a perder essa convivência amorosa, a afabilidade, a doçura, que às vezes os benfeitores, às vezes recomendam, né? Quer que seu lar viva em paz e que construas o amor louvavelmente vivido, trate os seus familiares como se fossem visitas. Essa, amados, é a reflexão do nosso encontro de hoje. Perdoe-me por não ter melhores recursos para ser instrumentos de transmitir a vocês o amor e a bondade daqueles que me ajudam, porque eu sou muito limitado. Então vamos todos nós, com nossos corações vibrantes de alegria e de amor, por mais essa oportunidade bendita que Jesus nos concedeu, estarmos juntos nessa manhã de hoje, acolhidos por essa equipe de benfeitores amigos que nos acolhem, que nos assistem, que nos ajudam, sem nos exigir e sem nos cobrar nada. Senhor Jesus, mais uma vez queremos agradecer, Senhor, por tudo nas nossas vidas. Em especial, Senhor, pelo seu amor, que nos sustentam na nossa caminhada em direção à construção do reino divino, na intimidade dos nossos corações. E rogamos, Jesus, que através desses seus mensageiros de luz, o Senhor conceda a todos nós, encarnados e desencarnados, participantes do nosso encontro da manhã de hoje, passes energéticos de amor. Que essas doces vibrações amorosas, Jesus, dulcifique os nossos corações, para que sejamos mais amorosos, mais bondosos, mais compreensivos, mais tolerantes. Que essas doces vibrações amorosas, Jesus, agasalhe os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, te rogamos que seus mensageiros de luz e do amor presentem conosco em cada lar. Fluidifique e magnetize a água dos nossos corpos, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus.
Amados, está encerrado o nosso encontro aqui na manhã de hoje. Todos estão sendo convidados para logo mais à noite, hoje, Hospital da Esperança, anexo, Colégio Allan Kardec, Salão Azul, exatamente o tema família. Quem assim desejar, só prece antes de dormir ou desde agora, em sintonia. Estão sendo convidados a todos os familiares, para que possa trazer a lucidez para a consciência aqui de nós encarnados. E até o próximo domingo, a partir das 9h30, é claro, né? Se isso for a vontade de Deus, nosso Pai. E que todos nós tenhamos uma ótima semana. De muito amor, dedicação, paciência incessante. E muito trabalho. Que assim seja. Quem quiser abrir aí para ir falando comigo, vou ficar muito satisfeito. Só estou interrompendo a gravação aqui.